Boa noite. Olha só, estou colocando aqui para vocês. Deixa eu ver isso, os slides. Bom, deixa eu ver se já começou a gravar. Já. Então, boa noite para todo mundo novamente. Hoje a gente vai dar continuidade aí a mais um conteúdo de economia, tá? Se eu não me engano, a próxima semana está prevista uma atividade avaliativa, então eu estou pensando em disponibilizar alguns exercícios para vocês irem fazendo aí relacionado aos conteúdos da nossa aula. Então, para cada aula vai ter um pequeno conteúdo para vocês fazerem. Pessoal, é importante esclarecer uma questão que é a seguinte. Eu até, inclusive, até nem comecei a lançar as aulas com as faltas, tá? Então, vou fazer isso, mas por que que também eu não tive essa pressa? Porque, segundo uma portaria interna do Instituto Federal, é que nem sempre os alunos são comunicados de algumas portarias. Rola algumas portarias aí que, inclusive, é o ideal é que se permaneça mais internamente, né? Mas as presenças elas estão bastante relacionadas com a questão das entregas de atividade. É claro que é muito bom para o professor poder estar com vocês na aula semanal, conversar, apresentar. Vocês já têm aquela disciplina de encontro e tudo mais, tá? E isso até é um estímulo aí para você, é um hábito para vocês, né? Uma rotina, é uma disciplina e para o professor também isso é bastante positivo. Mas as notas com as presenças, elas vão estar relacionadas à questão das entregas da atividade. E a questão desses exercícios são muito simples, tá? Por que que não, como eu falei, eu acho que o nosso primeiro encontro, né? Não tem como o professor saber se o aluno está acompanhando as aulas, se não está. Ele consegue ter uma ideia pelas visualizações dos vídeos e tudo mais. Mas na hora que o professor vai propor um tema, o ideal é que o aluno possa ter acompanhado a aula, né? Então vai lá no YouTube, se ele não participou naquele dia, assiste a aula lá, pode pôr velocidade 1.5, 2, assiste a aula e acompanha por ali, né? Eu acho que é o ideal vocês acompanharem a aula com esses vídeos e depois fazerem aí, na hora de responder os exercícios, podem até fazer uma pesquisa extra. O professor não tem como acompanhar exatamente, né? Ele não sabe de onde vocês vão fazer a pesquisa de vocês. Eu vou colocar algumas perguntas simples e vocês vão colocar as respostas, tá? Então, assim, é difícil o professor, na verdade é difícil, é praticamente impossível o professor saber se o seu aluno está estudando ou não. Por quê? Porque entregar o exercício é fácil, né? Vocês podem entrar na internet, fazer uma pesquisa em 2, 3 minutos, 5 minutos, responder uma pergunta e depois a outra e fica fácil, tá? Mas eu sugiro sempre que vocês procurem acompanhar os vídeos, tá? Evitem esse caminho mais fácil, até porque eu acho que é importante o aluno aprender aí e porque vocês estudando mesmo, vocês acabam absorvendo esse conhecimento que eu tenho certeza que vai ficar na memória de vocês, tá? Agora, se vocês apenas entrarem e fazerem uma pesquisa e já jogarem a resposta, vai ficar muito fácil e isso dificulta a memorização. Em termos de nota, para o professor realmente não tem diferença nenhuma, tá? Mas é só uma dica aí para com relação aos estudos, tá bom? Hoje a gente vai estar falando de elasticidade. Elasticidade é a continuação natural da nossa última aula que a gente falou sobre a oferta e demanda. Falamos sobre lei de demanda, né? Falamos sobre quantidade demandada, como que funciona.
E é bastante simples, né? Esse conceito está bastante solidificado já na cabeça de vocês e a gente vai só prosseguir a nossa aula, tá? E a gente começa, essa aula foi feita em cima do material Introdução à Economia, no livro do Mencken, né, que é o livro utilizado aí nas faculdades para aprender disciplina, tá? E ele começa falando de que se houver um aumento no preço da gasolina nos Estados Unidos, né, qual que vai ser o reflexo disso? Como nós estudamos já bastante oferta e demanda, nós sabemos que a lei da demanda fala que se um produto ele sobe o preço, há uma tendência de queda no consumo. E o contrário ocorre, se o preço cai, o consumo tende a subir, tá? Tudo bem, a gente viu esse conceito, está bastante claro, tá? Mas a questão é que as coisas têm um tempo para acontecer, tá? Só um instantinho. Bom, e aí que aparece o conceito de elasticidade, tá? A elasticidade, ela tá aqui, ó, próximo slide, é uma medida do tamanho da resposta dos compradores e vendedores às mudanças das condições de mercado. Esse conceito da forma que ele está aí, ele precisa ser um pouco melhor entendido, mas ele vai ficar mais claro daqui no próximo slide. Deixa eu ver se é no próximo. Por quê? Porque é o seguinte, a elasticidade, ela vai falar o seguinte, ela vai observar qual que é a resposta de nós, consumidores, né? E também tem a resposta dos vendedores, né? Com relação a essas mudanças nas condições de mercado. E quais são essas mudanças que eu estou referindo? Eu estou referindo a preços, tá? Então, nós vamos acompanhar quais são as modificações em relação à alteração de preços no mercado. Por exemplo, se o combustível, né, sobe 10% no seu valor, qual que vai ser a resposta do consumidor? Aí a gente precisa acompanhar essa resposta. Por quê? Porque essa resposta demora um tempo. E principalmente, e isso varia de produto para produto, tá? É importante saber isso. Então, se o preço sobe amanhã, nós já conseguimos perceber uma alteração no caso do consumo de combustível? Não. Nós vamos ter que esperar uns dias, uma semana, 2 semanas, 6 meses, 1 ano, 4 anos. Então, um ponto importante que inclusive vai ser falado mais para frente é justamente o tempo. Você vai ter uma conclusão melhor dos resultados nas alterações do comportamento do consumidor ou do vendedor, né? Com o tempo, é importante. Então não adianta subir o preço amanhã e você na sexta-feira já chegar a uma conclusão de quanto que pode ter sido a queda. Não é assim que funciona, tá? No caso do mercado de combustível, não. E para a maior parte dos produtos também, bens, as coisas demoram um tempo para ter uma resposta adequada, tá? Olha só, elasticidade da demanda. É. Quais são as variáveis que deslocam a curva de demanda? Esse tópico do lado esquerdo desse slide, ele é uma revisão do último ponto da aula passada. A curva de demanda era aquela curva colorida que eu fiz que mostra o seguinte. Ela é uma ilustração da lei da demanda. Sobe o preço, cai o consumo. Cai o preço, sobe o consumo. Então, eu lembro que a gente fez um desenho. Todos vocês aí compreenderam, ele é simples, tá? Então, nós vimos que existem algumas variáveis, alguns aspectos que vão alterar essa curva, né? Vão modificar essa curva, vão fazer pressão para ela se deslocar. Nós falamos sobre a renda, que é um importante aspecto, né? Então a renda ela tem um peso significativo na questão da demanda,
porque ela altera o consumo, tá? Então você tem a renda de um salário mínimo, um salário e meio, 2 salários, por exemplo. Se você ganhar um salário extra a mais no mês, isso vai se refletir na sua vida. Vai se refletir de alguma forma, tá? Que você tá com mais dinheiro. Então você vai fazer o quê? Você vai colocar mais no banco, vai poupar mais, você vai trocar algumas marcas, você vai consumir produtos de melhor qualidade, você vai consumir mais de alguns produtos que você só não consome mais por causa de uma questão financeira mesmo. Então nós sabemos que a renda é um importante aspecto, preços de bens relacionados, tá? O que esses preços de bens relacionados? São produtos substitutos, são produtos similares que se houver alteração no preço de algum deles, isso tende a alterar a demanda. Então, se você tem requeijão, manteiga, margarina e maionese, vamos supor que todos têm o mesmo preço, muito similar. Aí, se o requeijão aumenta de preço, então isso vai refletir no aumento dos seus concorrentes, né, na demanda de manteiga, margarina e maionese, por exemplo, e vai refletir numa queda nas vendas de requeijão. Bom, tossindo aqui, pessoal, desculpa. O que acontece? Então, preços de bens relacionados também é uma variável que desloca a curva de demanda. O terceiro ponto levantado foi os gostos, né? Gostos pessoais. Isso é muito importante, porque o consumo ele é sempre uma atividade, né? Ele, de modo geral, a gente põe como uma atividade individual. A não ser que seja uma licitação, alguma compra em sociedade, alguma coisa, mas eu estou trazendo para o aspecto do indivíduo. Então, cada pessoa tem suas preferências, né? Algumas coisas que elas gostam de comprar ou têm o hábito de consumir. Então, isso é importante, tá? Porque mesmo que às vezes suba o preço de determinado produto, se você é um consumidor fiel àquele tipo de produto, gosta e faz questão de ter, mesmo esse aumento de 10, 20% não vai mudar a demanda desse produto para você, tá? Então os gostos também são uma variável e tem as expectativas, que é aquele tipo de consumo no qual você já tem uma expectativa em relação ao futuro, tá? Citei alguns exemplos, então você pode fazer o consumo de alguns bens, serviços de acordo com as suas expectativas em relação ao futuro, tá? Então, eu vou numa clínica, vou fazer um exame médico para ver uma geral como é que está a saúde, se está tudo bem, então faço lá um exame de sangue, alguma coisa assim, então você procurou um médico, né, na expectativa de você cuidar da sua saúde, vendo se está tudo ok ou não. Você não espera aparecer algum sinal de alguma irregularidade, tá bom? Isso a gente viu no final da aula passada, tá? E aí, o que acontece em relação à elasticidade da demanda, né? A questão da elasticidade. Então, para você medir o quanto os consumidores reagem a mudanças dessas variáveis que eu citei do lado, os economistas usam o conceito de elasticidade. Nós vimos na teoria, no caso da lei da demanda, que abaixou o preço, aumenta o consumo. Subiu o preço, diminui o consumo. Entendemos isso. Ok. A gente está falando da demanda aqui no caso, tá? O que acontece? Isso foi o conceito, mas a elasticidade, ela vai mensurar, ela vai procurar medir qual que é o impacto disso, tá? E durante a aula, até o final, a gente vai estar lidando com essas alterações, tá? A gente vai estar trazendo exemplos e demonstrando para vocês. Bom, elasticidade preço da demanda.
A elasticidade de preço da demanda mede o quanto a quantidade demandada. Aqui faltou quanto da quantidade demandada, né? Então faltou um. Então, mede o quanto a quantidade de demanda reage a uma mudança de preço. Na verdade, demandada, faltou um outro dado aí, tá? Mede o quanto a quantidade demandada, né, que é a soma da demanda de todos os indivíduos, que a gente viu na última aula, ela vai reagir a uma mudança de preço, tá? Então, a elasticidade de preço da demanda significa isso. E aí a gente vai ver que a demanda por um bem, ela é chamada de elástica se a quantidade demandada responde substancialmente a mudanças no preço. O que quer dizer isso? O que é uma elasticidade de preço da demanda elástica? Significa o seguinte, que uma variação no preço tem como resposta, como resultado, uma alteração mais significativa no seu consumo, na sua demanda. Então, produtos elásticos, né, de elasticidade de preço de demanda, por exemplo, elásticos, são produtos em que você altera um pouco o preço, pode ser para cima ou para baixo, e, em contrapartida, você tem um significativo aumento do consumo ou diminuição do consumo. Então, a questão de ser elástica significa que é um produto sensível à alteração de preço. Então, existem produtos que são produtos e serviços, né, que eles são sensíveis a alterações de preço, tá? Então, ele é considerado elástico. E você tem o inelástico. E é claro que entre um ponto e outro existem os meios termos. O inelástico fala que a quantidade demandada responde pouco a mudanças de preço. O que isso significa? Significa que mesmo tendo alteração de preço, a quantidade demandada, por exemplo, ela altera pouco, tá? E é importante a gente entender isso aí. Então, isso aqui é um ponto importante da nossa aula, pessoal. Então, essa elasticidade de preço, se um produto ele é elástico, significa que ele é mais sensível ao preço. Então, se você aumenta 10% no preço, você tem uma queda de consumo de 20%. Tá? E o inelástico, se você aumenta, por exemplo, 10% no preço, ele tem uma queda demandada de 1%, de 3%. Então, são produtos que eles não têm grandes alterações na demanda com a alteração de preço. Tá? O próximo slide aqui, tá? É o que pode influenciar a elasticidade de preço da demanda. Bom, existem 4 pontos, eu coloquei 2 imagens para vocês, que é um pote de arroz e um tanto de algodão doce, que ajuda a gente a entender um pouco sobre essa questão. A disponibilidade de substitutos próximos é um dos pontos, né, que tem essa relação com a elasticidade de preço. Por quê? Então, bens substitutos próximos tendem a ter uma demanda mais elástica. Porque ele é mais fácil de você trocar. Então, olha só, o que significa disponibilidade de substitutos próximos? Tá? Significa que os bens que são muito próximos, manteiga, margarina, por exemplo, eles são produtos com uma demanda bastante elástica. Por quê? Porque é fácil trocar um pelo outro. Então, se a manteiga está custando R$ 8,00 e a margarina R$ 3,50, então
se eles estavam ambos a 6 e há uma alteração de preço, você facilmente deixa de consumir a manteiga para consumir margarina, tá? Então, nesse exemplo, quando você tem produtos muito similares, substitutos próximos, eles são mais elásticos. Ou seja, como é fácil você trocar um pelo outro, qualquer alteração no preço tem uma reação no consumo. Então, se a manteiga subiu 20%, ela já vai ter um impacto na sua demanda, que não vai ser pequeno. Por quê? Porque a pessoa olhou, a manteiga está cara, então vou levar maionese, vou levar requeijão, vou levar margarina. Ela acha outros produtos que vão substituir facilmente. Então, produtos substitutos são produtos que você troca um pelo outro sem dificuldade, são elásticos, significa que eles são sensíveis ao preço. Subiu o preço da manteiga, cai o consumo da manteiga. Por quê? Porque é fácil você trocar por outros produtos que você pode substituir na hora do seu café da manhã, tá? Um outro ponto é bens necessários versus bens supérfluos, tá? Aqui também tem um exemplo interessante, tá? Os bens necessários, eles tendem a ter uma demanda inelástica, enquanto bens, por exemplo, de luxo, tendem a ser elásticos. Então, bens necessários, por que que eles têm uma tendência de serem inelásticos, rígidos, com pouca alteração na demanda, mesmo se o preço subir, a demanda quase que não muda. Porque eles são necessários, você vai precisar comprar de uma forma ou de outra. Entendeu? Arroz. É difícil você substituir o arroz como fonte de carboidrato. Você tem a batata, você tem as massas e tudo mais, tá? Mas no prato do brasileiro, né, o arroz ele é um componente comum, está presente na nossa vida diariamente, tá? Então, o arroz ele tende a ser inelástico. Isso significa que, mesmo que o arroz tenha alterações de preço, o consumo dele não tende a alterar de forma significativa. O que acontece é o seguinte, você aumenta o preço do arroz em 10% e depois de alguns meses você percebe que a demanda de arroz caiu 3%. Ou seja, houve uma pequena alteração apenas. O preço subiu 3 vezes mais, o consumo houve uma pequena. Isso é inelástico, tá? Então você pode pensar em alguns produtos que têm essa característica, né, de que eles são necessários e esses bens necessários eles tendem a serem inelásticos. Agora, produtos altamente elásticos, né, bens supérfluos, né? Por exemplo, algodão doce, como eu pus aí na imagem. É um produto assim que não vai fazer falta para ninguém. Não vai fazer falta para ninguém, né? É claro que tem um público específico, as crianças gostam, né? Os filhos quando olham, têm vontade, compra e tal. Mas é um produto que ele não é necessário. O arroz, por exemplo, ele é uma questão até de sobrevivência. Se você quiser parar de comer arroz, você vai ter que trocar por algum outro alimento que vai fazer a mesma função. O algodão doce é uma coisa que alguns de vocês já faz muito, já nem lembra qual foi a última vez na vida que consumiu esse tipo de produto. Porque é um produto que tem mais cara de um passeio à tarde na praça, ou uma festa infantil, né? Então, se você, por exemplo, tem um preço do algodão doce, custa R$ 5, né? Se você subir ele para R$ 7, isso vai causar um impacto significativo na venda, tá? Então, se você vende 20 unidades a R$ 5 no sábado de manhã, se você subir para 7, talvez você venda 6 unidades, 4 unidades, 11 unidades. Você vai sentir que o impacto é maior, tá?
Bom, um outro ponto importante também que influencia a elasticidade de preço da demanda, são 4, tá? É o que o autor colocou como definição de mercado. O que é isso? A elasticidade da demanda em qualquer mercado depende de como traçamos os seus limites. Nós precisamos entender de que mercado que nós estamos falando. Por quê? Porque dentro de um mercado, né, nós podemos subdividi-los em mercados menores, tá? Isso já foi tratado na aula anterior, inclusive, que fala mercado são um conjunto de compradores e vendedores de determinado produto, tá? Isso é uma definição mais de um mercado restrito em cima de um produto, né? Mas a gente pode falar do mercado como sendo um conjunto de todos os produtos. E também, por que é importante você fazer essa definição? Para que não haja confusão. Por quê? Os alimentos, como o mercado alimentício, arroz, feijão, massa, algodão doce, pipoca, né, frutas, legumes, né? O mercado alimentício, né, ele tende, os alimentos de forma geral, eles são inelásticos, eles tendem a ser inelásticos. Só que aqui a gente misturou algodão doce com arroz e a gente viu que são bem diferentes individualmente. Então, o alimento, como é algo, uma coisa necessária para a sobrevivência, ele tende a ser inelástico. Só que aí nós precisamos entender, por isso que ele fala de definição de mercado, de qual mercado nós estamos falando. Tá? Então, os ovos, por exemplo, são um tipo de produto bastante inelástico. Por quê? Porque não é difícil você achar um substituto para o ovo. Você vai substituir o ovo por quê? Pelo quê? Ah, ele é fonte de proteína, mas não é só isso, né? Proteína você vai colocar, você vai trocar pela carne, né? Por exemplo. Mas você não tem um produto próximo que vá substituir o ovo em suas características, né? Você pode substituir o ovo em questões de proteína, mas você não consegue substituir o ovo para você fazer um bolo. É difícil, né? Então o ovo, o que que você vai trocar ele pelo quê, né? Então o ovo, ele é um produto que tende a ser inelástico. Aqui a gente está definindo o mercado, né? Ele não tem um substituto próximo. Então, como que funciona os ovos, o mercado dos ovos? Você tem uma variação de preço e a variação de consumo varia muito pouco. Então, quarta-feira passa o carro estava passando na sua rua, o carro dos ovos, 20 ovos por R$ 13, né? Ano passado era 10, depois eu percebi na hora que mudou para 11, agora está 13. Então, mesmo a cartela de 20 ovos subindo 30%, subiu R$ 3, o consumo com certeza pode ter tido uma queda, mas uma queda muito menor. Não foi de 30%. Pode ter sido uma queda de 6%. Então o ovo tem essa característica. Agora o sorvete, por exemplo. Se você pegar só o mercado de sorvete, ele é um produto altamente elástico, ou seja, muito sensível ao preço. Por quê? Eu estou falando de comparação entre vários tipos de sorvetes. Porque se você tem lá na sorveteria o sorvete de chocolate, o de morango, o de baunilha, e não tem diferença de preço entre eles, tudo bem. Mas se você subir um pouco o sorvete de chocolate, ele já vai ter um impacto grande no consumo. Ah, sorvete de chocolate subiu, sei lá, subiu 20%. Então, você fala, não, eu não vou pagar. Por que o chocolate está caro? Então, eu vou comprar de morango e creme, baunilha, o que for. Nesse caso, o exemplo, inclusive esse é o exemplo do livro para essa definição de mercado, ele fala justamente isso, né?
ele cita o exemplo dos sabores do sorvete e como, nesse contexto, ele é altamente elástico. E por último, tá? Horizonte de tempo. O que isso significa? Significa que os bens tendem a apresentar uma demanda mais elástica, né, em horizontes de tempo mais longos. Quando o preço da gasolina sobe, a quantidade demandada desse combustível naquele momento cai pouco. Mas com o passar dos meses, há uma tendência de se cair mais. Então, o tempo ele é muito importante para demonstrar um efeito mais confiável, um efeito real dessa questão de como afeta, como que a variação de preço afeta a quantidade demandada, tá? Então é importante isso. Por quê? Porque se o combustível subir, inclusive acho que o livro traz um exemplo dos Estados Unidos. Eu acho que ele mostrou aqui que o combustível, quando sobe 10% no preço, nas próximas semanas, o consumo de combustível cai 2,5%. É uma pequena queda, né? Porque as pessoas não podem deixar de consumir combustível de uma hora para outra, tá? Então, vamos supor, o preço do combustível subiu amanhã, 10%. Você acha que eu vou vender meu carro por causa disso? Não, eu preciso de um tempo para tomar uma decisão, se eu vou vender o carro, se eu não vou, se eu vou comprar um carro mais barato, se eu vou trocar para uma moto, se eu vou morar mais próximo do trabalho, se eu vou usar bicicleta, se eu vou a pé, né? Se eu vou usar outro tipo de combustível, eu preciso de um tempo. Então, por isso que no caso do combustível, subir o preço, ele não tem uma alteração de consumo rápida. Ele vai demorar um tempo. Então, passado um ano, né, o MEI que eu coloco como exemplo aqui, nos Estados Unidos, que se subir 10% no preço do combustível, após um ano observando, ele percebe uma queda de 2,5% no consumo de combustível. E se passar 5 anos, ele percebe uma queda de 6%. Então, olha só, alterou o tempo, alterou a demanda, tá? Por quê? Porque naquele primeiro ano, essa queda de 2,5, poucas pessoas resolveram tomar uma decisão rápida, né? Que, eu vou já trocar, vou vender meu carro, já vou andar de ônibus, eu vou usar bicicleta, por exemplo. Então, durante um ano, houve uma queda pequena, mas com o passar dos anos, as pessoas, diante do preço alto do combustível, foi dando tempo para as pessoas irem, né? Como o preço estava grande, você aceitou pagar um ano de combustível mais caro, e você viu que começou a apertar no seu orçamento. Aí você, no segundo ou terceiro ano, você resolveu cortar o consumo de combustível ou diminuir de alguma outra forma. Teve queda, ou seja, depois de 5 anos, eles perceberam que foi aumentando, né, essa queda no consumo. Então, caiu para 6%. Então, é importante ter essa questão do tempo para você observar melhor os efeitos. Alguns produtos, certamente, eles têm um horizonte de tempo mais curto, né? A resposta é mais rápida ao preço. Outros, porém, no caso de combustível, que você tem que repensar o seu carro, o seu trabalho, a sua casa, ele demora um tempo maior, tá? Deixa eu dar um alt tab aqui para ver se está tudo certo. Tudo certo. Olha só. Então agora a gente vai continuar e a gente vai caminhar aqui para o nosso último slide, que vai trazer 3 coisas, tá? Inclusive esses desenhos, no caso desse desenho curva de demanda, podem observar que são os mesmos valores que eu usei na semana passada, só que está em espanhol.
e que também não é sobre casquinha de sorvete, é hambúrguer, né? Então, o que que acontece? Mas o gráfico é o mesmo. Existem formas, né, de você calcular a variação na demanda de um produto de acordo com a variação de preço, tá? Eu vou dar um exemplo simples aqui, mas o cálculo, ele, se você for entrar nele, ele é um pouquinho mais complexo, né? E não é o caso, tá? Porque aqui vai entrar aqui, abre parênteses, um menos outro, fecha, divide, multiplica, eleva ao quadrado, divide por 2 de novo, e aí começa a virar aquela bagunça, tá? Então, como vocês não precisam fazer esse cálculo, mas saibam que existe, se um dia vocês tiverem uma empresa que quiserem avaliar isso, tiverem informações e, e puderem calcular isso, aí vocês usam o cálculo que vocês vão achar sem dificuldade nenhuma. Porque se eu fosse levar esse cálculo, existe o modelo simples e o modelo mais complexo. O mais complexo a gente teria que gastar assim 1h30 só no cálculo, tá? Para explicar com calma, dar vários exemplos, a gente fazer uns exercícios. Não é o caso, tá? Mas eu vou dar um exemplo no caso de uma conta simples do cálculo da elasticidade de preço da demanda. Funciona assim. Elasticidade de preço da demanda ela é igual ao quê? Você pega a variação na demanda e divide pela variação do preço. Então, se o preço subiu 10% e você percebe que a demanda caiu 20%, então você vai pôr lá, em cima é a demanda. Você põe 20 dividido por 10, a elasticidade de preço da demanda desse produto é de 2. Significa que para cada 1% de aumento no preço, há uma queda de 2% na venda. Para cada 1% no aumento do preço, queda de 2% na demanda, tá? Tudo bem? Esse exemplo eu não precisei nem desenhar aqui porque ele é simples de entender. Então você consegue sim fazer algumas contas, tá? E aí é claro que eu fiz uma conta de um ponto só. Se você, por exemplo, tiver duas situações, o preço a R$ 4 e você vende 120 unidades e o preço a R$ 6 e você vende 80, aí você vai precisar calcular essa variação. A variação de A para B é uma coisa, a variação de B para A é outra, tá? Então, existem algumas diferenças e como tem essas diferenças, o que que eles fazem? Eles usam um método de conta chamado método do ponto médio para calcular a elasticidade. É isso que eu estou falando que a gente não precisa entrar, porque a gente não vai ser economista, tá? A gente vai ser administrador. Mas saibam que existe essas situações também. Bom, com relação à curva de demanda e a receita total, espera aí, pessoal, vou precisar ligar a mesa aqui. Me dá um minutinho aqui, só um instante.
Prontinho, pessoal. Precisei ligar a mesa aqui, eu vi que estava sem extensão, sem a bateria. Olha só para exemplificar aqui para vocês, vocês estão me ouvindo aí, né? Dá um ok aí, só para... Tudo certo aí, pessoal? Sim, Beleza. tudo certo. Tá, obrigado. Então, olha só, para a gente encerrar o nosso assunto de hoje. A curva de demanda, que a gente viu semana passada, que no caso, nesse slide, essa curva azul aí, tá? É só para exemplificar para vocês terem conhecimento, mas sem necessidade de a gente precisar. Deixa eu ver se ele. Oh, beleza. Sem precisar entrar em detalhes, tá? Agora que eu fiz esse desenho aqui, como é que apaga? Não quer apagar. Olha só. A curva demandada, só para vocês entenderem a questão da elasticidade, a gente tem aqui, tá? O que a gente viu que é o preço. E a gente tem aqui, eu estou usando o próprio desenho do PowerPoint, que é mais simples, tá? A quantidade. Tudo bem? Como que funciona essa questão da elasticidade, observando por uma questão gráfica, só para entender, visualizar melhor o conceito, tá? Mais uma vez, sem necessidade da gente precisar entrar em detalhes em relação a isso aqui. Que ele coloca o seguinte, você tem a opção de você tem a característica, na verdade, da demanda inelástica. A demanda inelástica, como a gente estudou hoje, é que mesmo tendo uma variação no preço significativa, a variação na demanda ela é pequena. Então, a gente pode imaginar a seguinte questão. Você tem o preço aqui a 5 e o preço a 4. E você tem a quantidade aqui 100 unidades vendidas e você tem aqui 90 unidades vendidas. Então, a R$4 você vende 100 unidades. Aumentando o preço um pouco, você vai vender menos. Então, você vai vender 90 unidades. Tá? Aqui, ele colocou o seguinte exemplo. É claro que ele poderia fazer aqui para encher mais de pontos para ficar melhor. Mas ele colocou o seguinte desenho. Olha, a curva ficaria assim. Tá? Então, isso aqui é um exemplo inelástica, tá? Da demanda inelástica. O que que é isso? Você teve um aumento aqui de preço significativo, né? Significativo. Você teve um aumento aqui aproximadamente de 20, quase 25% no preço, né? E você tem uma pequena queda só na venda. Então, olha só, você aumentou o preço de 4 para 5 e você teve uma pequena diminuição. Isso significa que houve uma variação mais considerável no preço, porém uma pequena variação na quantidade. Eu vou ter que criar novos slides aqui. Tá, deixa eu pôr aqui um monte de uma vez aqui. Tá, voltando. Beleza. Deixa eu ver se... Deixa eu transmitir de novo para vocês aí. Que eu precisei fazer uma alteração. Pronto. Voltou a apresentar para vocês. Na visualização de uma demanda mais elástica, mais sensível ao preço, então você tem aqui o preço e a quantidade, tá? Numa demanda mais elástica, como que funcionaria se a gente tivesse o mesmo exemplo? O preço variando de 4 para 5 e a quantidade ficaria como? Poderia ser assim, ó. O preço a R$4 continuaria vendendo
100 unidades. O preço a 5 venderia 50 unidades. Lembra que o outro a 5 estava vendendo 90? Estava aqui, ó, o outro estava aqui. E aí a curva estava assim, ó, inelástico. Houve uma variação no preço, porém uma variação muito pequena na demanda. Quando o produto é elástico, ele é sensível ao preço, a curva dele fica mais deitada assim. Significa que com a variação no preço, olha como que houve uma grande variação na demanda aqui, ó. Tá? Isso aqui é um exemplo, né, de demanda elástica. É um produto mais sensível ao preço, tá bom? Prosseguir no próximo slide, eu vou colocar aqui para vocês a última questão, que é a receita total, né? O último ponto da nossa aula. A receita total, pessoal, nada mais é do que a quantidade paga pelos compradores, tá? E recebida pelos vendedores de determinado bem. Então, vamos colocar aqui no nosso exemplo. Receita total. Você tem a quantidade de um produto e o preço, tá? Vamos voltar aqui no nosso exemplo. A R$4, você está vendendo 100 unidades. A receita total é o quanto que o cara fatura. É como que você calcula isso? É só você multiplicar o preço pela quantidade vendida. Então, a receita total nesse exemplo aqui é de 400, tá? Então, a gente está calculando a quantidade vendida de produtos com preço. É só uma multiplicação simples, tá? Se você tem o preço a R$5 e vende 90 unidades, como o primeiro exemplo, a sua receita total ela é maior, porque você vai pegar 5 e multiplicar por 90, tá? Se eu não tiver errado a conta aqui que eu fiz agora, é isso mesmo. Então, você vai ter uma receita maior. Então, isso aqui é no caso do primeiro exemplo, que é uma demanda inelástica. As empresas, elas fazem essas contas. Elas precisam saber dessa questão. Tipo assim, é melhor a gente vender mais caro e vender menos, ou é melhor a gente vender mais barato e vender mais? No exemplo de cá, que é do gráfico inelástico, ele ganha, a empresa fatura mais com preço mais alto, vendendo menos em quantidade, entendeu? Então, é claro que é um exemplo econômico tirando tudo do mundo afora. A gente não está levando em consideração concorrência, outras coisas, tá? Um exemplo bem isolado. Se você for, deixa eu ver se tem mais um slide que eu pus mais um slide. Agora, se você quiser ver essa mesma questão da receita total, só que o segundo exemplo ficaria assim, ó. 4, na verdade ele é 4 e 5, tá? Aqui a gente vai estar falando de um produto bastante elástico. Aí é significativa a diferença, porque a R$4 você vende 100 unidades, como a gente já viu. A empresa tem uma receita total de 400. Se ela sobe mais R$1, vai para 5 no preço do produto, cai muito a quantidade vendida, tá? Então aqui, ó, deixa eu ver, 5. Ah, não, aqui no caso ele colocou R$70, mas eu coloquei então 5. Mudei um pouco o exemplo, mas a ideia é a mesma. Então, olha só, é melhor a empresa vender um pouco mais barato e vender muito mais do que vender mais caro e vender bem menos. Então, a diferença de receita total dela é essa aqui, entre 250 e 400. Tá? No caso, esse exemplo, nós temos exemplo de um produto bastante elástico, são produtos mais sensíveis ao preço. Tá? Esses desenhos que eu pus no final aqui é só para vocês terem uma visualização, né, do conceito, ajuda a gente a observar melhor, tá? Mas a gente não entrou em detalhes com relação às equações e nem os gráficos em si. Eu fiz um desenho aqui meio que
simplificado, né, de acordo com o livro, para a gente entender, tá? Mas é isso. Eu gostaria de saber se está tudo bem com vocês, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida em relação ao conteúdo que a gente passou, então o que que a gente viu hoje? A gente falou de elasticidade, fazendo uma revisão aqui de 1 minuto, tá? Ela está ligado à forma como a resposta dos compradores e consumidores às condições de mercado, né? E essas condições a gente está ligada ao preço, tá? Nós vimos aí que existe algumas variáveis que deslocam a curva de demanda, que foi uma revisão, né, do último conteúdo da aula passada, renda, preços de bens relacionados, gosto e expectativa, e vimos que a elasticidade ela serve para medir, para mensurar, né, essa alteração aí, né? Essa reação dos consumidores, como que a gente vai mensurar, calcular isso? Então, a elasticidade ela lida com isso. Nós vimos que a elasticidade preço da demanda, que vai mensurar isso, ela classifica os produtos em sendo elásticos e inelásticos, né? Uns muito elásticos, outros muito inelásticos, e entre esses pontos você tem vários tons aí de elasticidade. Vimos que a elasticidade são produtos mais sensíveis ao preço, ou seja, pequenas alterações no preço têm grandes alterações na demanda, no consumo, e o produto inelástico é o contrário, né? Alterações no preço, as alterações no preço elas têm pouca variação no seu consumo. Nós vimos aí que 4 pontos que influenciam a elasticidade de preço da demanda, tá? Disponibilidade de substitutos próximos, bens necessários versus bens supérfluos, a definição de mercado, que a gente precisa entender de que mercado que a gente está falando, de qual produto, tá? E o horizonte do tempo. E por último, nós comentamos aqui a respeito do cálculo, tá? Que existe um cálculo que ele consegue verificar com uma precisão essa elasticidade, só que para isso você precisa ter dados. Quais são os dados? O dado fácil de conseguir, que é a variação de preço, mas o dado que é mais difícil de conseguir, que é os dados de demanda. Quantos por cento houve alteração de demanda? Esse é um dado mais difícil de conseguir. Nós vimos graficamente exemplo de curvas de demanda, né? Só para entender que quando um produto é mais elástico e menos elástico, como que ele se comporta graficamente. E a receita total, que é a empresa calculando qual que vai ser a receita de acordo com essa questão da elasticidade. Então, a empresa ela vai, no seu planejamento, verificar qual que é a forma que ela fatura mais. Se é um produto mais caro, vendendo menos unidades, ou é um produto mais barato, vendendo mais. Só que, assim, de uma forma isolada, a gente não tá... As coisas não são tão bem simples assim. Por quê? Porque no mundo real você tem concorrentes, você tem marketing, você tem outras questões que deixam toda essa história mais complexa, tá bom? Pessoal, queria saber se está tudo bem aí, Eduardo, Leonardo, César, Mariana, Rafael. Alguém tem alguma dúvida? Heloísa, Beatriz, Valquíria, Yannis, Maiara, João. Tranquilo, professor. Legal. Então, pessoal, que bom. Essa aula aqui, o principal dessa aula aqui é só para vocês entenderem, né? É uma continuação da nossa aula de oferta e demanda. A gente começou a aprofundar mais nesses conceitos, tá? Mas é só para vocês entenderem que existe essa questão na economia relacionada à elasticidade. Ela vai mensurar, né, essa relação de preço e demanda. Ela vai calcular, ela vai criar uns gráficos, mas o que a gente precisa entender é que existem produtos que são mais sensíveis ao preço e isso altera a demanda, e produtos menos sensíveis. Eu citei alguns exemplos e algumas características
desses tipos de produtos, tá? Não tendo perguntas, então eu vou encerrar aqui a aula, tá? Estarei mais um minuto aqui e vocês já podem sair, fiquem à vontade, tá? Boa noite. Quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. Quem quiser já pode sair. Boa noite, Tom. Até mais. Alô, boa noite, pessoal. Então, Heloísa, com relação ao exemplo na definição de mercado e no horizonte de tempo. A definição de mercado, tá? É preciso você saber qual mercado que você está falando, né? De qual mercado que você está falando, tá? É importante ter isso mais claro. Por quê? Porque assim, você tem o mercado de alimentos. É um mercado que engloba milhares de produtos, tá? Então, nesse caso, os alimentos, de modo geral, eles são inelásticos. Por quê? Porque você precisa comer de qualquer forma. O que torna os alimentos com uma tendência de serem inelásticos, ou seja, o preço não importa se dá barato ou caro, você vai ter que comer de qualquer jeito, é uma característica do mercado alimentício. Só que você, tratando o mercado de alimentos fragmentado, você vai precisar analisar produto por produto. Então, pepino, laranja, sorvete, né? Açaí, arroz, trigo, aí pão. Aí você tratando o mercado de alimentos de forma específica, aí você vai ter uma variação muito grande, tá? Por quê? Porque o arroz é um produto que, de fato, ele faz parte do dia a dia, ele é mais inelástico. Então, mesmo tendo algumas variações de preço, você dificilmente vai deixar de consumir arroz. Então, o arroz ele é necessário. Se o arroz está R$ 15 o pacote ou está 20, mesmo tendo uma variação significativa de preço, você não tem muito o que fazer. Eu posso substituir arroz por massa, né, por macarrão, mas vai ser para sempre difícil. Então, o arroz, assim, ele é difícil de substituir. O ovo é muito difícil de substituir, né? Principalmente relacionado a questões de bolo, padaria, não tem como. Então, esses produtos dentro do mercado de alimentos, eles são inelásticos. O preço pode subir mais, que não tem muito o que fazer. As pessoas vão precisar continuar consumindo esse tipo de produto, tá? O preço do sal, se o preço do sal for de R$ 2,50 o quilo para R$ 5, o sal é essencial. Você não vai ficar sem sal. Você vai precisar de sal para fazer um monte de receitas, salgados, para fazer o seu almoço, sua janta, para fazer um monte de coisa. Então, não tem lá muito o que fazer, tá? Só que dentro desse mesmo gigantesco mercado de alimentos, quando você fragmenta em produtos específicos, você tem alguns exemplos de produtos bastante elásticos, né? Que são produtos que eles não são necessários. Você pensa em alguns produtos que isso aí é claro, que eu posso dar exemplos mais generalizados, né? Por que eu falo mais generalizados? Porque aqui entra também um pouquinho da questão de gosto, renda e tudo mais. Mas você tem produtos como sorvete, por exemplo, que sorvete é uma coisa que ele não é necessário na sobrevivência do ser humano. Você pode trocar o sorvete pelo açaí, pelo cupuaçu, ou você pode trocar o sorvete por um chocolate, ou pode trocar o sorvete por um bolo, por um doce qualquer. Então, o sorvete ele não tem o mesmo peso de importância do que o arroz na dieta do ser humano.
A gente não come sorvete todo dia, mas arroz, por exemplo, a gente come. Então, o sorvete, ele já é um produto que fica com uma tendência bastante elástica. Se o sorvete estiver caro, você simplesmente não compra. O arroz, se estiver caro, você pode diminuir o consumo, você pode fazer uma coisa ali ou outra, mas é bem diferente a relação entre eles, embora ambos façam parte do mercado alimentício. Então, se você generalizar, os alimentos de modo geral são inelásticos porque nós precisamos deles. Mas na hora que você vai analisar caso por caso, você nota diferenças bem significativas entre um e outro, tá? Com relação à sua segunda colocação, horizonte de tempo, é que esse horizonte de tempo, ele significa o seguinte: para você perceber a alteração na demanda, você precisa de um tempo. Então, se houver um aumento no mês de julho do preço de trigo e milho e soja, você não consegue, em um prazo curto de tempo, perceber qual que é o impacto do preço no consumo. A demanda de tempo é isso. Qual que é o impacto que o preço causou no meu consumo? Você não consegue fazer isso em 2, 3 dias. Não vai diminuir o consumo de milho no Brasil, mesmo se o milho aumentou 50%. Você não consegue perceber isso de um dia para o outro. Você vai precisar de um tempo, um dia, uma semana. Você já consegue observar. 2 semanas você observa melhor. 1 mês, 2 meses, 6 meses. Aí você consegue ter uma visão muito melhor do quanto que caiu o consumo de milho devido ao aumento de preço. Em 6 meses, você tem uma visão melhor do conjunto da obra do que em uma semana, em que a visão é muito precipitada. Não deu tempo. E em um ano, se o preço do milho persistir nesse aumento, você consegue observar melhor ainda, tá? Então, esse horizonte do tempo é a forma que você consegue enxergar melhor o impacto no consumo quando há uma variação de preço, tá bom? Espero ter tudo bem, Heloísa? Você conseguiu entender um pouco melhor? Legal, tá? Pessoal, então é isso. Agradeço. Se alguém tiver mais alguma questão, se não, fiquem à vontade. Boa noite para vocês.